Antes de ontem eu publiquei um vídeo aqui no canal falando um pouco a respeito das minhas frustrações, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional e na minha vida estudantil, na minha vida aí como jovem universitário. Frustrações que duraram mais de 10 anos. Desde os meus 18 anos de idade, eu venho colecionando aí muitos problemas, muitas lutas, e até hoje eu não consegui resolver muitas delas. Tá? E aí ontem eu publiquei um vídeo aqui falando a respeito do produtor de conteúdo Júlio Lobo, do canal Sobrevivencialismo. Há pouco mais de um ano, ele publicou uma live de menos de 26 minutos, dando um tapa na cara da sociedade. Falando o seguinte, olha, todos nós temos problemas nessa vida. Todos nós temos frustrações e ao mesmo tempo todos nós temos responsabilidades a assumir. Essa vida é uma merda para todo mundo. E nós temos que assumir as responsabilidades, nós gostando ou não. Nós temos que assumir essas responsabilidades porque nós não podemos ser decepção para ninguém ao nosso redor. Acabou. Aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Eu amei aquele vídeo do Júlio Lobo. E ele falou ali de uma verdade que é incontestável. O fato é, a maior parte das pessoas costuma se esquivar dos próprios problemas e de certas verdades, né? Por exemplo, a gente perde a maior parte do tempo se deliciando, buscando coisas inúteis, coisas infrutíferas, coisas que não vão nos edificar em absolutamente nada. É ou não é verdade? No celular, na televisão, conversando com gente que não acrescenta em nada. A gente perde muito tempo assim. Né? E até na live do Júlio, lá no início da live, que se iniciou por volta das 11h30 da noite, ele mesmo faz uma pergunta assim bem forte para as pessoas que estavam acompanhando a live. O que vocês estão fazendo aqui? Já são 11h30, vocês deviam estar dormindo, vocês não deviam estar aí segurando a porra do celular e me acompanhando nessa live. Essa live aqui é a que você não quer ver. E de fato, é a live que muita gente não queria ver, né? Mas aquilo foi um choque para mim. Eu gostei demais da live do Júlio. Aquilo ali mostrou um Júlio que geralmente não aparece no canal Sobrevivencialismo, porque é um canal de pessoas que muitas vezes não querem ver, né, um Júlio xingando, um Júlio chamando atenção, né? Mas quem dera se ele pudesse soltar mais conteúdos desse tipo. Dito isso, pessoal, o que eu gostaria de fazer hoje? Eu não vou continuar me vitimizando, não vou continuar choramingando. Eu só gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu passei na UENG, tá? Eu não quero aqui justificar, falar que eu fui um coitado, eu fui vítima das pessoas. Não, não estou querendo fazer isso. Eu só querendo dizer para vocês um pouco da minha experiência lá na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Vou detalhar tudo para vocês e mostrar do porquê que o nosso país é um país atrasado. É um país atrasado e embora a gente, né, não queira reclamar das coisas, embora a gente não queira aí ficar falando, porque a gente tem que ficar forte mesmo, a gente tem que levar as coisas com muita coragem, muita força. Embora a gente queira isso de fato, né, o Brasil, infelizmente, é um país que muitas vezes nos coloca num atraso sem fim. Vamos lá. Lá em 2007, entre os meus 11 e 12 anos de idade, o meu pai ele queria cumprir uma promessa. Uma promessa que ele tinha feito para mim. Que era o seguinte, olha, eu vou te colocar numa escola particular. Chega desse negócio de você ficar pulando de escola pública em escola pública o tempo inteiro, né, que foi o que aconteceu na minha vida, né? Eu fiquei me transferindo de escola o tempo inteiro. Chega disso, eu não estou aguentando, você não está tendo um bom rendimento, eu vou te colocar numa escola particular, porque agora, né, em 2007, 3 anos antes da minha aposentadoria, eu vou ter dinheiro para conseguir aí pagar as mensalidades para você ficar matriculado numa escola particular. E, bom, eu já estou muito mais velho, eu tô muito mais velho, né? Tô com quase 30 anos de idade. Eu já sou um macaco velho. Eu já sei muito bem que escola não muda ninguém. Escola não muda ninguém, né? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre educação, que a educação brasileira, ela não é uma educação eficiente, que a gente tem esse engano, né, de que escola particular vai educar melhor as pessoas, e não existe bosta nenhuma disso. Não tem nada a ver. Eu fiz vários vídeos sobre isso.
Mas eu fui lá, porque eu tinha o quê? 11 para 12 anos de idade, eu fiquei crente aí quanto a essa ideia do meu pai de me colocar numa escola e eu me desenvolver muito bem como aluno, até o ponto de eu sair da escola e me tornar um grande profissional que ia ganhar rios de dinheiro, né? Fui para lá. E a coisa ficou mais séria para mim, porque eu pensei o seguinte, olha, eu tenho que honrar o dinheiro do meu pai, que ele tá gastando aqui mais de R$ 300 de mensalidade, na época era R$ 300, depois subiu para mais de 600, teve uma época que subiu para mais de R$ 600 a mensalidade lá no IEMP, né, o Instituto Educacional Manuel Pinheiro, a escola onde eu estudei, lá bem próximo do meu bairro mesmo, né, no bairro Guarani. E eu falei, eu tenho que honrar o dinheiro do meu pai. E de 2007 até 2013, eu me dediquei bastante na escola. Tinha dificuldades, claro, né, em algumas disciplinas. Eu não sou perfeito, tive muitas dificuldades, principalmente na matemática e na química. A física, no início, né, na física eu tive um pouco de dificuldade no início, mas depois eu fui me acostumando e eu fui ganhando muita paixão pela física, né? Eu gostei demais, né, dessa disciplina, mas eu tive minhas dificuldades, né? Só que eu tentava superar todas elas. E desde o início, os professores eles sempre pausavam suas aulas para nos ensinarem sobre o futuro. Eles pausavam as aulas. Falavam, olha, vamos parar para falar aqui agora sobre o futuro de vocês, que é muito importante. Tinha aula ali, onde os professores ficavam 2 ou 3 horários, né, só conversando com a gente sobre o nosso futuro. E a gente ficava calado, a gente ficava só ouvindo, observando. A gente imaginava, eu não vou precisar ter essa preocupação. Não vou precisar ter essa preocupação, porque né? Eu já tô dentro de uma escola particular que vai me garantir o futuro. E a gente pensava isso mesmo. Porque os professores e os profissionais da escola, né, os diretores, os coordenadores, os educadores no geral, eles sempre falavam o seguinte, olha, quanto mais vocês estudarem, mais chances vocês terão de garantir um futuro, né, promissor. Né, um futuro aí no meio profissional, onde vocês vão ganhar muito dinheiro, vocês vão ter uma ótima estabilidade, vão poder construir família, vão poder conseguir um ótimo futuro. Então, quanto mais vocês estudarem, melhor. E o que eu fiz? Eu realmente, né, eu fiquei crente ali nessa ideia e comecei a estudar bastante. Estudei bastante de 2007 a 2013. Claro, tiveram alguns anos aí onde eu não me esforcei bastante, mas foi porque eu tive meus desequilíbrios. Eu ficava às vezes desanimado, principalmente por conta das brigas que tinha na escola, né? Tanto minha quanto com os alunos, né? Tanto a minha com os alunos quanto, né, as brigas que eu tive, né, com os meus coordenadores e professores, porque eu tive desavenças com essas pessoas também. Tanto eu quanto os meus pais. Porque a escola era muito burocrata, a escola inventava muitos motivos para chamar a atenção dos pais para coisas tolas, né? Problemas que a própria escola conseguia resolver sim, né? E tinha que ficar chamando os pais para resolver uma coisa que era uma babaquice. E até hoje é assim, eu acredito que a escola seja até pior, né? Porque, né, a tendência é sempre a piorar. Então, às vezes tinha uma briga com um aluno, a escola falava, então suspende os dois e pronto, e bota dentro de casa. Aí o pai e a mãe que trabalhavam, né, não podiam sair para trabalhar, porque como é que o filho ficava, né, dentro de casa sozinho? Às vezes o filho tinha que ficar dentro de casa sozinho lá, suspenso, né, porque a escola não podia simplesmente falar, ó, pede desculpa ao aluno aqui e tal, vocês vão assinar a ocorrência e ponto final. Não conseguia. É sempre, vamos chamar o pai, vamos chamar o pai, vamos chamar o pai. E sempre dava esses problemas e isso foi me deixando desanimado. Mas eu não parei de estudar, né? Eu sempre ia muito bem. Claro, igual eu falei, algumas disciplinas eu não me dava tão bem assim, mas eu sempre tentava achar uma forma de me superar. E aí, por volta de 2009, quando eu estava na 7ª série, a escola começou a desenvolver um trabalho de campo que consistia no seguinte, levar os alunos às mostras de profissões, que eram organizadas tanto na PUC, no bairro Coração Eucarístico, quanto na UFMG, no bairro São Francisco, não é isso? Ali na região da Pampulha. A escola sempre nos levava a essas mostras de profissões que eram feitas anualmente, eram realizadas anualmente. E eu sempre ia lá, né? A escola arrumava lá um motorista, né, para nos levar lá de ônibus. A gente ficava o dia inteiro nessas faculdades, né, tanto na PUC quanto na UFMG.
E a gente ficava circulando pelos campos, né, até encontrar uma coisa que fosse do nosso perfil. E toda vez que eu ia, eu ficava muito frustrado. Eu falava, não é a minha cara. E era mostra de todas as profissões que vocês podem imaginar. Falava sobre arquitetura, engenharia, todos os tipos de engenharia, direito, tudo, cara. A gente ficava circulando pela universidade, pelos campos das universidades aí. E vários alunos, pelo menos a maioria, sempre achava algo assim, não, isso aqui é o meu perfil, eu vou cursar essa área. Né? Medicina veterinária, né? Eu vou mexer com isso daqui. E eu era um dos únicos que chegava e falava, olha, não tem nada de acordo com aquilo que eu quero, não. Né? Então foi assim, 2009, 2011, 2010, né? 2011, 2012, né? 2013 eu não sei se teve, eu acho que teve, mas a minha escola não estava tão preocupada em nos levar assim, porque em 2013 a maior parte dos alunos já estava assim, crente, já estava decidida, né, no que ia cursar, e eu não. Então lá em 2013, quando eu já estava no terceiro ano de ensino médio, e eu já tinha completado 18 anos, porque na quinta série, né, na transição da escola pública para particular, meu pai me fez repetir de ano. E lembrando que a última escola pública que eu estive, né, quando minha mãe foi buscar a transferência, ela viu que eu não estava matriculado na escola. Então eu fiquei um ano na escola sem estar matriculado, não tinha nem documento meu lá. Né? E aí meu pai, infelizmente, a minha família teve que me colocar lá para repetir de ano, como se eu tivesse ficado um ano sem estudar. E aí então em 2013, com meus 18 anos, eu realizei a prova do Enem, que a escola sempre ficava focando em Enem. De 2011 a 2013, do primeiro ano de ensino médio ao terceiro, a minha escola ficou assim, ó, batendo nos alunos quanto à questão da prova do Enem. Vocês têm que fazer o Enem, vocês têm que se dar bem no Enem. E aí mandava simulado. Cara, era prova pra dedéu. Só pra vocês terem uma ideia, toda semana tinha prova na minha escola. Toda semana. Era pelo menos 2. Tinha dia que eram 3 provas ao mesmo tempo. Né? 3 provas. Inglês, sociologia e filosofia. Numa quinta-feira, 3 provas. Toda semana era assim. Então a gente estudava pela manhã, almoçava, geralmente não dava tempo da gente ir pra casa almoçar, porque morava um pouco longe, né? Não era o meu caso, não morava tão longe assim, porque às vezes meu pai me buscava, né, me levava pra casa pra almoçar e voltava pra fazer a prova, mas quando eu ia almoçar com os meus amigos lá nos restaurantes lá próximo da escola, a gente almoçava, descansava um pouquinho, a gente trocava umas informações lá sobre a prova, antes de fazer a prova, né? E ficava de 1h30 da tarde até as 5 da tarde, realizando essas provas aí, que eram cansativas demais. E eram 2 provas ao mesmo tempo. Então você ficava pegando uma prova, essa questão aqui eu não sei, vou pular para outra prova. Essa questão aqui também eu não sei. Você ficava nessa saia justa, né? Era uma saia muito justa, a gente ficava o tempo inteiro. E o meu cérebro, cara, já não aguentava mais, cara. Já não aguentava mais. 3 anos assim. E a escola também tinha algumas atividades que eles chamam de extracurriculares, né? Mas que eram facultativas. Os alunos podiam escolher entre ficar em casa no período da tarde, né? Na segunda-feira, e também nas terças, nas segundas e nas terças, porque nas segundas eram disponibilizadas as aulas de espanhol, e às terças-feiras o professor de redação, ele ficava responsável ali por corrigir as redações que ele entregava aos alunos durante o período mesmo de aula. E ele sempre propunha, ó, vocês podem vir aqui às terças-feiras para eu corrigir as redações aí que eu estou propondo para vocês, para quem quer treinar para a prova do Enem. Então eu sempre frequentava as aulas de espanhol às segundas, e essas aulas de redação, né, na verdade não eram aulas, eram simplesmente lá um período onde o professor de redação ia corrigir as redações que ele propunha pra gente. E eu sempre frequentava todas essas aulas, eu nunca gostei de perder nada. Sempre fui um aluno muito focado. Então aprendi muito, cara. Aprendi a língua espanhola, fiquei muito bom na língua espanhola. No inglês também. No inglês, cara, foi assim, um salto muito grande na minha vida. Eu ter aprendido inglês. Muito grande. E foi graças a essa escola aí. Né, aos professores que eu conheci lá. Né? E na redação, por eu ter frequentado essas aulas de redação, eu acabei me dando muito bem no Enem, né? Eu tirei 920 na prova lá do Enem em 2013. Se eu não me engano, falava da lei seca. Acho que era mais ou menos, falava mais ou menos disso daí, né? Alcoolismo e trânsito. Acho que era mais ou menos isso. Eu tirei 920, fui muito bem. Podia ter sido melhor? Podia. Mas mesmo assim, eu não consegui entrar em nenhuma outra universidade
porque a minha nota na prova objetiva não tinha sido tão boa assim. Eu estava muito cansado. No segundo dia de prova do Enem, se eu não me engano foi matemática, eu deixei a prova objetiva pra lá, cara. Eu marquei o que tinha que marcar ali e dane-se. Eu não tava muito disposto a fazer cálculo matemático, eu não tava afim. Marquei tudo de qualquer jeito, eu acho que eu tirei menos de 700 na prova do Enem. Menos de 700. Minha nota foi muito ruim. Mas, em compensação, a redação foi boa, mas mesmo assim, né, se eu quisesse ter utilizado a nota de redação, mesmo eu com essa ideia, eu não consegui entrar em nenhuma universidade. E a prova do Enem foi aplicada em outubro de 2013. Eu me lembro que nesse dia, na prova do Enem, eu estava suspenso da escola porque eu tinha dado um soco no rosto de um aluno lá. Mas eu fiquei suspenso, estava suspenso da escola, fiz a prova do Enem. E aí eu voltei pra escola e todo mundo falou: e aí, cara, você agrediu o menino e tal, e estava suspenso durante o período do Enem? Eu falei, pois é. E eu, na época, eu estava muito desequilibrado. E aí, continuei na escola, né, nas aulas de espanhol. E aí eu tava perdido, cara. Eu tava com 18 anos, né? A maior parte dos alunos lá na minha sala tinham 17. Não tá tão preocupados assim, mas eu estava, porque eu ainda eu já era maior de idade. E aí uma professora de espanhol minha, eu não me lembro o nome dela, não me lembro, de verdade, não me lembro. Viu a minha situação lá na sala de aula, eu tava com a cabeça quente, assim, sem conversar nada. E ela perguntou o que eu tinha, o que eu tava, qual que era o meu problema. Eu falei que eu tava muito preocupado quanto à questão do meu futuro. E ela foi e me deu uma sugestão muito boa. Falou assim, por que você não vai lá e faz inscrição na UENG? Tem um vestibular da UENG agora. Você vai poder fazê-lo em novembro. E até o final de outubro você pode fazer sua inscrição. Né? E aí em novembro vai ser a aplicação da prova. Você faz o vestibular. E no ano seguinte você já está matriculado, você já vai estar cursando. Faz design de ambientes. Dizem que você gosta muito de desenhar, né? Eu não sei se a UENG tem arquitetura, mas pode fazer design de ambientes, que é uma coisa muito próxima e tem muito desenho. Falei, design de ambientes, professora? É, design de ambientes. E não deu outra, cara. Cheguei em casa, segunda-feira, naquele dia lá. Fiz a minha inscrição na UENG. Paguei R$110 para fazer a prova na época. E consegui me ingressar na faculdade. Até hoje eu tenho os documentos lá na casa do meu pai, com todos guardados no meu quarto. Até hoje eu tenho os documentos lá da inscrição que eu paguei. E a prova eu fui fazê-la lá na UniBH, no bairro Estoril, na Mário Werneck, bem próximo ali ao bairro Buritis. Eu fiz a prova, cara. E assim, cheguei lá na UniBH, tinha uma fila quilométrica. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir passar. Acho que eram os 30 primeiros, né? Não vou conseguir passar. Mas aí, como eu já estava um pouco cauterizado por causa da prova do Enem que eu tinha feito em outubro, eu consegui me dar muito bem no vestibular do Enem, que tinha caído ali a leitura de pelo menos 2 livros. E eu nem tinha lido os livros que estavam lá na prova, né? Que estavam sendo cobrados na prova. Qual foi o resultado disso? Passei, porque eu acho que eu me dei muito bem na redação, acabei sendo aprovado. E lá em janeiro de 2014, quando eu já estava sem esperança, já tinha feito a minha formatura e tal, na escola, né? Meu pai foi e me deu uma resposta. Falou, você passou na UENG. Falei, passei, pai? Passou, recebi aqui no meu celular. Porque na época eu não usava o telefone celular, meu pai usava. E aí fui aprovado na UENG. E aí eu fiquei lá, pessoal. Fiquei lá. Só que é muito engraçado quando você entra numa universidade e você nota a tamanha diferença existente entre uma universidade e uma escola. Cheguei lá, era uma coisa totalmente libertina. A faculdade não era um campus, na verdade era um prédio de design, né? A escola de design era um prédio. E a maior parte dos alunos era assim, libertinos. Alguns entraram de uma maneira, né, e saíram de outra. Mas lá no início eu já estava notando o comportamento de alguns alunos com os veteranos. Porque os veteranos parece que influenciaram esses novos alunos de uma forma assim que deixaram todos eles, né, com comportamentos duvidosos. Não vou falar outra coisa aqui, mas comportamentos duvidosos. Muitos entraram de um jeito, saíram de outro, né? E isso me deixou assim, sem vontade. E eu não vou mentir pra vocês, me deixou sem vontade. Como é que você vai estudar num lugar onde você só vê libertinagem? Eu tava ali,
né, a fim de estudar. Eu estava pensando no meu futuro profissional. Eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero, né, me formar aqui e ganhar muito dinheiro com a minha profissão. E eu estava muito perdido, porque eu não conseguia me encaixar em nenhum grupo. E já tinha uns grupos, né? Os grupos eu não posso nem falar aqui. Tinha uns grupos, os grupos, e eu não conseguia me encaixar. Primeiro, a maior parte ali das pessoas da minha sala eram mulheres. Mulheres. Eu era um dos únicos homens da turma, só tinha eu e mais um. E mesmo assim, o outro namorava. Então eu era um dos únicos homens da turma, então eu tinha que me comportar ali, tinha que me adaptar, né, às características do gênero feminino. Tava muito difícil, muito difícil. E segundo, parece que os professores, eles pouco se importavam ali com as atitudes dos alunos. A faculdade era toda pichada, toda bagunçada, né? Tinha depredação, não só artística, né, que se chamam de arte, mas tinha depredação, por exemplo, das mobílias que ficavam ali espalhadas pelo prédio. Os alunos sempre tinham, né, não sei, a ânsia de animal de irem lá e destruir as coisas que estavam dispostas pelo prédio, pela edificação. Tinha sinuca lá, a sinuca tinha, cara, a sinuca tava... Os caras conseguiam colocar fogo na sinuca. Fogo na sinuca. E aquilo tudo te desmotiva. Você fica pensando, como é que eu vou estudar num lugar desse? E aí eu fiquei, né? Tive alguns problemas pessoais lá, mas não vem ao caso. Mas lá em 2016 teve como é que fala? A ocupação da faculdade. Eu não sei se você se lembra, mas teve a ocupação das universidades públicas em todo o Brasil, porque os alunos estavam contra a PEC 55 lá, né? A PEC que os alunos nem fizeram questão de lê-la, né? Você perguntava para eles assim, quantas páginas tem a PEC? Ah, tem mais de 100, tem 80. Tá? A PEC tinha menos de 10 páginas, isso contando com a capa, né? E eles estavam todos nervosos. Ai, meu Deus, isso não pode acontecer, que nós somos a favor dos professores, nós queremos que os professores tenham aumento e papapá. Só que eles se esquecem que até aquele ano ali o PT tinha rebolado, tinha sambado, tinha feito tudo com a cara do povo brasileiro e gastando assim em rios, montanhas de dinheiro, né, com ali o dinheiro público mesmo, né, os gastos públicos, e torrando tudo, fazendo viagens e fazendo maior balbúrdia com o nosso dinheiro. E os alunos não estavam nem aí, né? Porque o PT podia fazer tudo, porque era o PT, né? Alunos e professores todos aderiram à ocupação e foram lá fazer manifestações nas redes sociais e também na faculdade, impedindo os outros alunos de estudarem. Em 2016 eu cheguei na faculdade para fazer minha renovação de matrícula, né? Porque o intervalo ali dos semestres a gente tem que fazer renovação de matrícula. Eu não sei para quê, é uma palhaçada, né? Não sei para que você tem que ir lá fazer a renovação da matrícula, sendo que eles sabem que você está matriculado ali. Ué, se você não está matriculado, você simplesmente vai lá e fala, ó, vou fechar, vou trancar a minha matrícula e pronto. Não, tem que fazer renovação de matrícula. Chegando lá, né, cheguei subiando, eu vejo um monte de aluno parado na faculdade, na porta, lá, você não vai entrar aqui. Mas por que eu não vou entrar? Porque você tem que assinar a favor da ocupação. Eu não vou assinar a favor de merda nenhuma. Você vai assinar, porque se você não assinar a favor, você não vai fazer essa rematrícula. E aí eu quis passar por cima de todo mundo, e os alunos quiseram me bater e tal, até que, né, eu não consegui fazer a rematrícula, né? Porque são autoritários, são tiranos, né? Os alunos das universidades são assim, e todos fomentados por professores. Se eu não me engano, tiveram 2 ou 3 professores que não aderiram à PEC, né? E que não aderiram à ocupação, perdão. E que nada falaram a respeito da PEC. Eu não tenho nada contra e tal, eu não posso parar o meu trabalho aqui como professor. E o que acontece? A gente estava lá recebendo a aula de um dos professores, eu vou dar até o nome dele aqui, Glauco Teixeira, que era professor de representação técnica. Ele estava lá, dando a aula, e os babacas dos alunos chegaram no meio da aula e falaram assim, professor, você não vai dar aula aqui não. Professor, como que eu não vou dar aula? Eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho que dar aula aqui. E aí os alunos começaram a nos humilhar, né? Porque a gente estava lá no meio da aula, os alunos que estavam lá aderindo à greve, né, com os cabelos assim, não vou nem falar, que eu corro o risco de ser processado.
Não, que vocês são coxinhas, vocês têm que aderir à greve e tal, vocês são um bando de fascistoide. E foi assim, né? E aí acabou que paralisaram as aulas. Cara, foram mais de 3 meses, 3, 4 meses sem aula. 3, 4 meses. Eu fiquei em casa. Fiquei em casa, né? Sem estudar, fiquei só no YouTube. Ocupando não é a palavra certa. Eu fiquei ali assistindo, acompanhando as ocupações nas universidades, tanto federais quanto estaduais, em todo o Brasil, e vendo o comportamento dos alunos. E se eu não me engano, era o Arthur Duval do Movimento Brasil Livre, do MBL, que estava gravando esses vídeos aí em todo o Brasil, nas faculdades em todo o Brasil, mostrando, né, o quão canalhas são esses alunos de impedir os outros de estudarem. Então imagina a minha situação lá na UENG. Eu já não estava aguentando mais, cara, eu não estava aguentando mais. Aí em 2017 eu fui, e aquilo que eu falei no vídeo de antes de ontem, né, tirei minha carteira de ônibus, a coisa não deu certo, e aí eu falei, pai, eu vou sair da faculdade. Em 2018, meados de 2018, eu saí de lá. Cara, olha, então primeira coisa que me incomodou, o vexame obrigatório. Lá em 2014 tinha aquele negócio, né, de a gente ficar travestido de mulher. Eu não gostei, eu não quis fazer aquilo. Não quis fazer parte daquela brincadeira, né, porque trote você tem que aderir ao trote, porque senão você não vai ser bem recebido pelos alunos, então nem precisa me receber, porque eu não gosto disso, tá? Um monte de otário lá se vestindo de mulher e menina se vestindo de homem, ou então se vestindo de mendigo, né? Carregando um monte de papelão nas costas e indo lá em frente ao semáforo pedir esmola pros outros. Olha que bacana. Com a cara toda pintada, né, de tinta guache, e ficava lá na porta, lá no semáforo pedindo esmola, passando mal vexame. Que engraçado, né, cara? É muito engraçado esse ritual de iniciação para ser um otário, para ser utilizado como massa de manobra. E eu não quis fazer parte, me ferrei, porque todo mundo começou a me ver com maus olhos. Aí você é um calouro coxinha, isso é um bobo, isso é um direitista, um fascista e nazista e não sei o que lá. Pois é, e eu me lembro que na rua de baixo da UENG ali, né, ali no bairro São Luís, tinha um bar, tinha um barzinho engraçado, né, que um monte de otário, um monte de otário ia pra lá, enchia a cara. Aí você via mulher beijando mulher, homem beijando homem. E como eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tava me sentindo meio que sozinho. Eu tinha fugido de alguns veteranos lá que me encontraram na faculdade, vieram com um monte de balão de tinta e quiseram vir atrás de mim. Eu corri, dei a volta ao quarteirão, e quando eu terminei de dar a volta completa para cair de volta no Antônio Carlos, eu cheguei lá em frente a um barzinho, né? E cara, tava todos os alunos da minha faculdade, os calouros estavam, a maioria, né? Não tô falando tudo, mas a maioria tava lá, enchendo a cara, pô. E beijando, mulher beijando mulher, homem beijando homem. Eu falei, que situação é essa? Eu não vim pra cá pra isso. E eu fiquei tido como careta, né? Onde que ficava a rua, mais ou menos? Eu não lembro. Eu tô olhando aqui. Vou ver se eu encontro. Mas eu fiquei tido como um careta. Porque eu não quis fazer parte daquela palhaçada toda, né? Pois muito bem. Essa é a primeira coisa que me deixou, assim, sem vontade. Segunda, a mania excessiva dos professores sempre falarem de regime militar, ditadura militar, não sei o que assassinou, que fez isso e aquilo. E eu ficava pensando, pô, mas que necessidade, né? Eu não sei que furor anal esse povo tem de tanto falar de militar. Tanto que na porta da faculdade tinha uma pichação lá de contra a polícia, alguma coisa assim, de polícia assassina, uma coisa do tipo. E os professores sempre adoravam falar disso. Eu não tinha saco. De fato, eu não tinha saco para aguentar aquilo ali, né? Essa é a segunda coisa. A terceira coisa. Os discursos ideológicos que eram sempre representados nas paredes da instituição, que não era um campus, era um prédio, né? Aí tinha lá, as paredes tinham inscrições de cunhos sexuais, né? Ou palavras ou desenhos, tudo de cunho sexual, escancarado, né? Tudo colorido, né? Porque jovem dinâmica adora tudo colorido. Coisas segregacionistas, falando lá que judeu tinha que morrer, né? Por exemplo, Bolsonaro era um nazista, fascista, que todo mundo que apoiava o Bolsonaro era um debilóide, né? E coisas até assassinas, né? Fogo nos racistas, né? Como se todo direitista fosse racista,
né? Se você fala, por exemplo, que você é contra a cota, você é racista e você merece ser morto no meio do fogo. Coisas como cospe ou engole, né? Você é a favor, contra a suruba, né? Eles faziam essas enquetes na parede da faculdade. E aí você, como um belo palhaço, né? Você era obrigado a ir lá e riscar. Eu não fazia isso, mas você era obrigado a ir riscar. Você era a favor ou contra. A maior parte era o quê? A favor da suruba e de engolir em vez de cuspir. Mulheres vadias, né? Mulheres vadias. Sempre isso. Morte a Bolsonaro, meu cabelo afro, minhas regras, meu corpo, minhas regras, essas coisas assim, né? Que parecia uma boca de fumo. Você imagina uma faculdade que era pichada tanto da parte interna quanto da parte externa, só com essas inscrições. Isso é uma cracolândia universitária, né? E o Brasil é assim. O Brasil é assim. As faculdades são cracolândias, inclusive as particulares. Né? A PUC, meu amigo, não está muito longe disso, não. Vocês acham que a PUC é o que é? É o bastião da moral? A PUC está dominada por professor comunista, por aluno comunista. Inclusive tem tráfico de drogas dentro da PUC, eu sei muito bem disso. Eu conheço as pessoas que estão ali. Tem tráfico de drogas dentro da PUC. Eu tô cansado de saber. Dentro desses diretórios acadêmicos, você acha que não rola droga, não? Você acha que não rola suruba, não? Você acha que não rola interessezinho entre professor e aluninho, não? Interesses bem quentes. Vocês acham que não rola isso tudo, não? Pois muito bem. Graças a essas desgraças aí, essas palhaçadas, né? E também tem outra aqui, ó. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Quando teve lá a eleição do Bolsonaro, quando ele foi eleito, né? Os alunos todos fizeram uma corrente. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí os professores estavam lá com a carinha assim, né? Carinha de série nas redes sociais, no Facebook, colocando filtro, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Porque o fascistoide, né? O vagabundo, o Bozo, ele tinha chegado ao poder graças ao quê? A maioria da população. E os professores ficaram todos assim, incitando alunos a irem contra o Bolsonaro. Tanto que ele levou uma facada no meio do bucho, né? E ninguém falou porra nenhuma, né? Eu só vi alunos falando o seguinte: eu queria estar lá em Juiz de Fora para ter dado a facada. Não, eu queria ter ido lá para desfrutar desse momento. Bolsonaro em Juiz de Fora, porque antes dele ter ido lá, o povo já falava: Bolsonaro em Juiz de Fora, eu vou lá para dar uma facada nele, mata ele. Eu vi tudo isso de perto. Eu ouvi isso de perto, inclusive de professores. E ninguém falou bosta nenhuma, né? Cadê a reitoria da faculdade para falar alguma coisa? Você acha que a reitora tá preocupada em alguma coisa? A reitora, qual que é o nome da reitora na época lá, a mulher? Acho que era Lavínia, né? Tava nem aí, cara. Tava nem aí. Estava tão interessado, sabe o quê? Em mudar a instituição de lugar, porque antes era na Antônio Carlos, depois foi pra Praça Liberdade. O único interesse deles era comer dinheiro público, né? Pra conseguir mudar a instituição de lugar. E sempre que não tinha necessidade de bosta nenhuma, cara. Não tinha necessidade de merda nenhuma. Que a Praça Liberdade é a Praça da Libertinagem. Todo mundo sabe que a Praça da Liberdade, lá na região da Savassi ali, é tomada por maconheiro, por viado, né? Por gente que quer fazer palhaçada à luz do dia, perto de onde anda criança, onde anda idoso, onde anda mulher. É só isso. Você não consegue ter liberdade para andar numa praça que é bonita, que é um símbolo, né, da cultura belo-horizontina, né? Desde quando vieram lá os construtores da capital, lá em 1984, né, quando eles começaram a planejar, né, a capital de Minas, eles quiseram fazer uma coisa imperial, né, uma coisa bonita mesmo, uma coisa para chamar a atenção da República. Hoje é tomado por vagabundo, maconheiro e viado, né? Pois bem. Aí quiseram colocar a faculdade no melhor lugar, né? Nada melhor do que você colocar uma universidade em frente ao lugar onde está tomado por gente que está pouco se fudendo pelo que está fazendo à luz do dia, né? Outra coisa, né? Por eu ter sido um homem, ou por eu ter me comportado como um homem, né? Não, eu sou homem, porra. Mas por eu ter me comportado como um homem, isso virou dono de vexame, né? Todo mundo falava: você é um heterotop, você é um machista, fascista, escroto, burguesinho e tudo mais, né? Por quê? Porque eu sempre me comportei como um homem. Qual que é o resultado? As mulheres vão tudo ficar, né, com raiva, né, soltando espuma pela boca, né? Tudo fazendo punho cerrado, pra querer me atacar, pra querer me xingar. Porque esse menino é um trouxa, esse menino é um retardado, é porque é um fascistoide e tal. E jogava purpurina em mim, e fazia as palhaçadas todas, mas por quê? Porque eu era um homem, gente. Eu
eu me comportava como um homem. Olha só olha que absurdo, né? Então lá nos Facebooks, né, sempre tinha as fofocas, os grupos de Facebook da faculdade sempre tinha as fofocas. Ai, vocês viram o professor com a fulaninha? Parece que tá tendo um caso, hein? Ah, eu ouvi dizer que teve uma orgia dentro do banheiro da faculdade. Dentro do banheiro da faculdade. O banheiro, gente. Os banheiros da faculdade lá eram pequenininhos. Por quê? Era um prédio, né? E os alunos falavam de orgia dentro de banheiro. Imagine só. E eu ficava acompanhando lá esses grupos, né? Tudo na calada. E ficava falando das enquetes que eles faziam, né? O que vocês acham de fulana sei lá, do 7º período do curso de design de produto? Aí os caras falavam, eu como, esse daí eu não perdoo. Aí vinham as meninas e falavam, eu como também. Como que você vai comer uma menina com dedo, porra? Menina comendo menina com dedo? Nós falávamos, eu como, esse aí eu não eu não deixo passar não, blá, blá, blá. Sempre essas enquetes idiotas, né? Então é aquele negócio, né? Mas se você fosse um hétero, né, não tinha como você participar disso. E eu era o único hétero, né? Não que eu quisesse participar dessas palhaçadas, mas você vejam só o nível da coisa na UENG, né? Então é mais ou menos o seguinte, né? Se você não dá, não tem o direito de comer. Militares, que era o terror da garotada lá na UENG. Em 2013 tiveram as grandes manifestações que tomaram conta do Brasil, né? Contra aquela marmota da Dilma, né? Que é a capivara, vestida de botijão de gás. Todo mundo foi contra a Dilma na época. Todo mundo, cara. O povo foi às ruas e tal, levantar bandeiras, cartazes e tudo mais. Gente levantando bandeira do Brasil. Isso a gente não tinha visto há pelo menos uns 30, 40 anos. 30 anos, né? Um pouco menos de 30 anos aí. A gente não tinha visto. A gente não tinha visto isso nas ruas. E em 2013, ó, o povo já estava cansado do governo federal de ficar falando em Copa, né, de ficar gastando absurdos na construção de estádios, financiando ditaduras. E o povo saiu às ruas. Inclusive, a Antônio Carlos, né, a avenida onde ficava a UENG, e fica, né, a UFMG, foi tomada por alunos, né, que estavam ali militando, mas contra a polícia e contra os fascistas. Quem que são os fascistas, na opinião deles? O povo de bem que foi lá para manifestar contra o governo federal na época, que era daquela marmota, daquela Dilma, que tava fudendo com tudo, né? Tava fudendo com tudo, a corrupção tava generalizada, e o maior motivo pelo qual as pessoas foram às ruas foi por conta das corrupções. A corrupção tá tomando conta do Brasil. E aí em 2014 veio o Petrolão, eu inclusive trouxe um livro aqui pro canal, né, leitura do Petroladrões, tudo tomou conta, né, e o povo foi às ruas se manifestar. Resultado, vieram os Black Blocs, e os alunos das universidades incitados pelos professores a sair em confronto com a polícia. E eu sei muito bem que eram alunos universitários, porque eu sei quais são. Eu sei quais são as pessoas que estavam lá. De Black Blocs, né, que a mídia fala, não, são os Black Blocs, são pessoas assim, né, infiltradas, estão em confronto com a polícia, e a polícia atacou Black Blocs e não sei o quê. O que eles estavam fazendo? Destruindo concessionárias, destruindo, né, telefones públicos, porque na época ainda tinha telefone público, né, o chamado orelhão, telefone público, banco, né, destruíram tudo. Meu amigo, quando eu entrei na faculdade em 2014, ainda as lojas ao meu redor ali, da faculdade, estavam se reconstruindo, tá tudo depredado, pichação para tudo quanto é lugar, lixeira destruída, ponto de ônibus, banco, concessionária, orelhão, tudo destruído, porque os aluninhos aí, né, que nós temos que ficar financiando para fazer balbúrdia, estavam em confronto com a polícia, porque a polícia sempre foi odiada pelos professores ali da instituição. Não tô falando que são todos, mas a maior parte dos professores estavam lá incitando os alunos ao quê? Ao ódio, né? E, segundo eles, o ódio é do povo de bem, cidadão de bem comum, e não deles próprios, segundo esses palhaços aí das universidades. Então teve quebradeira, teve quebra-pau, e lá em 2013, um estudante foi pular de um viaduto ao outro, o viaduto José Alencar, subindo ali para o Mineirão, para a Avenida Abraão Caran. Tem dois viadutos ali, né, de mesmo nome, José Alencar, um que vai, o outro que desce. Um aluno foi pular de um viaduto pro outro, só que a vala, cara, era tipo, sei lá, todo mundo tava pulando de um viaduto pro outro, né, na parte que tava gramada. Ele foi pular onde tinha uma vala de mais de 9 metros de altura. Inclusive, eu tenho uma foto lá, eu tirei a foto da altura da vala. O trem é alto.
é alta. E aí caiu de cabeça. Inclusive tem a filmagem dele caindo de cabeça lá de um viaduto pro outro, né? Porque estavam fugindo da polícia. Inclusive, quando eu estava no Instituto Educacional Manuel Pinheiro, ainda não tinha acabado meu ensino médio, alunos da minha escola foram participar das manifestações lá porque simplesmente tinham prazer pelo quebra-pau. E aí levaram escudo, sei lá de quê, e bomba, e levaram bola de sinuca e foguete e tal para entrar em confronto com a polícia, né? Era uma manifestação que era de ordem pacífica. Opa, tá caindo aqui. Era uma manifestação de ordem pacífica e que parou de ser assim porque foi tomada por esses estudantes imbecis, né? E que depois começaram a incriminar o cidadão de bem, né? Porque começaram a entrar em confronto com a polícia, né? E desceu o cacete na polícia, e a polícia lá, né, em menor número, óbvio, menor número, e não conseguindo conter tudo aquilo, até que finalmente cessou, né? Então tivemos uma filha da puta na presidência da república, né? E não parou, não parou. Eu entrei na faculdade e continuou a falação, né? As propagandas petistas, tanto divulgadas pelos professores quanto pelos alunos, né? E só isso, né? Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? A UENG, que foi para a Praça da Liberdade, né? Eu saí em 2018 e depois a UENG foi para a Praça da Liberdade, eu nem fiquei sabendo, não, mas não. Ela foi para o antigo prédio do IPSENG, né? Que ficava ali também na Praça da Liberdade. A UENG foi para lá, né, para edificação, e como é um prédio tombado, né, eles não podem mexer na fachada, na estrutura externa do edifício, a não ser que seja para recuperação, restauração. Não foi o que eles fizeram. Eles decidiram mexer na estrutura interna sem mudar nada. Eu mesmo, inclusive, quando eu estava dentro da UENG, a antiga UENG, Escola de Design, na Antônio Carlos, eu tive que fazer projetos para os professores, eu e outros alunos, projetos mostrando ali ideias de como fazer uma nova UENG, que seria na Praça da Liberdade. Só para vocês terem uma ideia, o antigo prédio ali da UENG, na Antônio Carlos, era assaltado direto. Toda hora tinha roubo dentro da faculdade. E no ponto de ônibus que ficava em frente à faculdade, no Antônio Carlos ali. Como é que então eles podem ficar militando contra a polícia, PM assassina, PM covarde, fim da PM, né? Se o prédio foi invadido 7 vezes em apenas 2 semanas. Tem inclusive uma reportagem aí, vocês podem procurar no YouTube, né? O UENG é alvo de assaltos aí 7 vezes numa única semana. Vocês vão encontrar. No YouTube vocês vão encontrar, podem ter certeza. E os alunos todos indignados, né? Como é que vocês querem o fim da PM se assalto ali é em massa? Toda hora tem assalto, né? Tinha assalto, pelo menos, que agora foi transferido, né? E aí, o que é isso? Qual foi a solução deles? Em vez de fomentar, né, o trabalho da PM, falando, não, que a PM tem que trabalhar aqui com mais agudeza, né, tem que ser mais incisiva aqui na hora de pegar esses caras, né, nós temos que disponibilizar câmeras de segurança aqui no prédio. O que eles fizeram? Qual que foi a melhor solução? Vamos ir lá para o prédio da Praça da Liberdade. Vamos lá para a Praça da Liberdade. Mas quanto que foi o prédio? A construção do prédio ali, 44 milhões de reais que saíram de onde? Do bolso dos estudantes? Não. Do bolso do cidadão de bem. Você que financiou isso daí. 44 milhões de reais para os alunos que estavam ali pedindo pelo fim da PM, que estavam sendo assaltados e pedindo o fim da PM, poderem viver num prédio muito melhor, poderem estudar num prédio muito melhor na frente da Praça da Liberdade, né? Vamos mudar de prédio, mas vocês têm que me pagar 44 milhões de reais. Vocês acham que custou isso mesmo? Vocês acham que eles não embolsaram grande parte desse dinheiro, não? Porque o curso de design de ambientes, até então, o curso de design de ambientes, né, e era um dos únicos cursos que davam aula no período da tarde ali na faculdade, ele não era regulamentado, só depois que ele conseguiu regulamentação. Então era um curso de caráter técnico que estava passando por regulamentação. E a gente sabe muito bem que quanto mais cursos disponibilizados pelo governo federal, mais chances de colocar pessoas nas universidades e melhor, né, para fazer jogo político. Por quê? Os políticos adoram vir com a conversação de que é o seguinte, qualquer conversinha, de que mais pessoas estão ingressadas nas universidades, mais pessoas, mais pobre, mais negro, mais isso, mais aquilo. Então é ótimo para eles. Vocês não estão entendendo que é uma troca de favores e todo mundo sai ganhando, né? 44 milhões do teu bolso, enquanto o PT está fazendo uma farra pelo mundo afora, financiando ditaduras que assassinavam mulheres, crianças, idosos, homens de família, pais de família e por aí vai. Uma farra para financiar ditaduras, para
né, para simplesmente encher o bolso de ditadores sanguinários e vagabundos pelo mundo inteiro. Na Guiné Equatorial, lá em Cuba, né, na própria Venezuela, e em vários outros lugares, né, na Nicarágua, Guatemala, tudo quanto é merda. E você que está financiando isso daí, né? Reclamando de segurança, de insegurança e pedindo o fim da PM, né? Olha só que legal, né? Faz sentido, claro. Vamos lá. Em 2018, no ano então que eu saí da faculdade, por volta de junho e julho, a UENG, juntamente com a reitora na época, Lavínia Rosa Rodrigues, defendeu na Assembleia Legislativa, e um monte de otário foi lá, né? Aluno, professor foi lá, né? Um projeto que transferia para a União uma dívida de 100 milhões de reais da faculdade. 100 milhões de reais. Você acha que a faculdade tinha dívida de 100 milhões de reais? Era um prédio. Tinha lá o prédio de design e tinha, né, as outras instituições da UENG espalhadas aí, né, pelo estado. Mas 100 milhões de reais é muito dinheiro, vocês não acham, não? 100 milhões de reais. Eu acho que nem a cidade de BH tinha uma dívida desse tamanho. Né? 100 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Nem a cidade de BH tinha uma dívida dessa, mas a UENG, que é isso que eles falaram, tinha, né? E com a ajuda de quem? Do senhor Fernando Pimentel, que estava sendo investigado, né, pela Lava Jato, envolvido num suposto desvio de quase 1 bilhão de reais. Suposto não, era desvio de 1 bilhão de reais. E o Fernando Pimentel ajudou, não, nós vamos só, né, para o UENG ficar lá, né, ficar firme e forte, mas claro, com teu dinheiro, né, e o PT continuando, né, desviando o dinheiro do povo para fazer todas as suas palhaçadas, suas políticas que só servem para dividir pessoas. E servindo então para financiar ditaduras. Além, claro, né, o Fernando Pimentel está envolvido em outros crimes, como lavagem de dinheiro, tráfico de influência, né, em 13,5 milhões de propina da Odebrecht e em várias outras violações, como no caso da ex-secretária da Educação, Macaé Evaristo, que durante o governo Pimentel foi acusada de causar um rombo de mais de 16,9 milhões de reais só com a compra de quê? De carteiras escolares. 16,9 milhões, fucking milhões de reais para comprar carteiras escolares. E a UENG, ó, ixi, é o Pimentel. É a mesma coisa civil para a IENG, né? A IENG não, né? É IENG? Para o IFMG, perdão, pessoal. Não é IENG, não. É mesmo civil e FMG, que conseguiu muita coisa graças a quem? Ao Reginaldo Lopes, que também é investigado da Lava Jato. Que cara que tem um bife no meio da cara aqui, né? Que é aquele vagabundo do PT. Conseguiram muita coisa graças ao quê? A corrupção do PT, que tirou do teu dinheiro e para fazerem essas campanhas aí absurdas. Então você é obrigado a pagar por tudo isso. E tudo isso me fez fazer assim, olha, eu vou sair da faculdade. Eu vou sair dessa... Eu não aguento mais, cara. Não aguento. Não é questão de, porque eu tô aqui me pagando aqui de bom moço, que eu sou bastião da moral. Não é isso. Mas chegou um tempo que não dava mais pra aceitar. Gente vagabunda. A própria reitora da faculdade tava, sabe, não tava nem se importando. Não se importava com nada, os professores não se importavam com mais nada. Alguns desempenhavam um bom papel, eu poderia até citar o nome deles aqui, mas eu não vou fazer isso. Alguns professores estavam desempenhando um bom papel, agora o resto, ó, dane-se. Dane-se vocês, seus otários. Alunos que não estavam nem aí, cara. Né? É sempre aquela bolha, é sempre o imbecil coletivo. O que eu vou continuar fazendo no lugar desse? E aí meu futuro, ó, desabou. Mas era isso daí, pessoal. Meu vídeo tá muito estendido já. Eu vou dar uma pausa. Depois eu vou falar mais ou menos como é que foi o meu trabalho, né? Como é que foi a minha vida no mercado profissional, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.